Oi, sexto ano. Vamos lá terminar o módulo 10? Então, hoje nós vamos fazer o aplicando o conhecimento e desenvolvendo habilidades, tá? Então, eu vou corrigir página 443. Lembrando, primeiro você faz, depois você vem aqui pra gente corrigir, ok? Então, vai lá fazer, depois volta aqui. O primeiro exercício fala assim: triangulação é o nome utilizado no futebol para a movimentação simultânea de 3 jogadores que trocam passes. Veja abaixo um exemplo de escalação de um time de futebol. O meio-campo Jomar é um jogador canhoto muito habilidoso, responsável pela triangulação com os 3 atacantes. De acordo com a escalação mostrada na imagem, escreva todos os possíveis triângulos que Jomar pode fazer com os 3 atacantes. Utilize as letras J, S, T e I para indicar respectivamente Jomar, Saulo, Tiago e Ítalo, a fim de representar os vértices do triângulo. Então, ó, seguinte, o Jomar, ele tá aqui. Então, por exemplo, eu posso fazer um triângulo entre Jomar, Saulo, ó, um triângulo bem bonitinho, hein? E o Tiago, aqui forma um, tá? Pode ser o Jomar, o Saulo e o Ítalo. Exercício 2. A figura abaixo ilustra todas as peças do Tangram numeradas de 1 a 7. Então, aqui eu tenho as peças, né? E ele pede o seguinte: com base na figura, dê a classificação de todas as peças. Então, por exemplo, ó, o exercício 1, a figura 1 é um triângulo, e aqui, ó, no meio, ele tem 90 graus. Então, eu posso falar que é um triângulo retângulo. E esse lado é congruente a esse. Então, ele também é isósceles, porque tem 2 lados iguais. O 2 também vai ter um ângulo reto e 2 lados iguais. Mesma coisa, o 4 tem o ângulo reto aqui e 2 lados iguais. O 6 também tem o ângulo reto e 2 lados iguais. E o 7 é um triângulo retângulo, né? Ângulo reto, 2 lados iguais, isósceles. O 3 é um paralelogramo. O 4, ele é um quadrado, tá? Então, as figuras 1, 2, 4, 6 e 7, triângulo, retângulo, isósceles. Retângulo porque tem um ângulo reto, isósceles porque tem 2 lados congruentes, né? Mesma medida. Figura 3 é um paralelogramo. Figura 5 é um quadrado, ok? Exercício 3. Em 2010, as quadras de basquete sofreram mudança no formato da área restritiva, também conhecida como garrafão. Com base nas imagens, podemos ver que ambos os formatos representam 2 quadriláteros especiais. Quais são os quadriláteros que representam o formato antes e depois da mudança? Então, é aqui, ó. Tá vendo? Aqui antes tinha esse lado paralelo a esse. Era um trapézio. E passou para esse aqui, ok? Então, ó, antes era um trapézio, tá? Base maior, base menor, são as bases, lados paralelos, só um par de lados paralelos. E depois virou um retângulo, ok? Então, a mudança está aqui, tá bom? Exercício 4. Vamos lá. Ele fala o seguinte, ó. Eu já joguei uma resposta ali. Um mapa conceitual é um esquema utilizado para organizar e representar algum tipo de conhecimento ou informação. De acordo com as definições dos quadriláteros, preencha o mapa conceitual abaixo. Então, lá em cima tá quadriláteros côncavos. Para o lado esquerdo, está falando apenas um par de lados paralelos. É o trapézio. Já coloquei aqui na tela. Depois ele fala lados não paralelos congruentes. É o trapézio isósceles. Todos os 4 lados com medidas diferentes. É um trapézio escaleno. 2 ângulos internos iguais a 90 graus. Então, trapézio retângulo. Do outro lado, ele vai falar assim: 2 pares de lados paralelos. Então, é o paralelogramo. 4 ângulos retos. É o retângulo.
4 lados congruentes e 4 lados congruentes, quadrado. 4 lados congruentes, losango. Tá? Então, você preenche o exercício 4 dessa maneira. Trapézio e a classificação deles, paralelogramo e 3 tipos de paralelogramo, ok? Aí, o exercício 5 é uma cruzadinha, tá? Não está muito boa aqui, ó. Eu percebi que ficou ruim quando eu escaneei, mas não tem problema porque eu vou falar. Ok? Então, o primeiro, né? Classificação do triângulo que tem 2 ângulos agudos e um obtuso. Então, é o triângulo obtusângulo. Então, 1 é obtusângulo. 2, quadrilátero que tem os 4 lados com medidas iguais. Então, o 2 é losango. 3, quadrilátero que tem 4 ângulos retos. É um retângulo, ok? Aí, 4. Classificação do trapézio que tem os lados não paralelos congruentes. É um trapézio isósceles. 5. Classificação do triângulo que tem os 3 lados com medidas iguais. É o triângulo equilátero, né? Então, você escreve equilátero. 6. Quadrilátero que tem os 4 ângulos e os 4 lados congruentes. Quadrado. Ó, o 6 é que tá meio apagado aqui, ó. Quadrado, tá? É quadrado. 7. Classificação do triângulo que tem 3 ângulos internos agudos. É o acutângulo. Então, aqui tá escrito acutângulo, tá? No 7. 8. Quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. É o trapézio. 9. Polígono que tem apenas 2 diagonais. É quadrilátero. 10. Polígono que não tem diagonal. É o triângulo. Certo? Então, aqui embaixo é o triângulo. Pessoal, o exercício 6 a gente não vai fazer, porque é construção com régua, barará, barará, esquadro. Vamos deixar para quando a gente voltar, a gente faz essas coisas em sala de aula, tá bom? Aí, os exercícios de desenvolvendo a habilidade. O primeiro, ele fala assim: ao unirmos 2 triângulos equiláteros idênticos por meio de um dos seus lados, obtemos uma figura que pode ser classificada como losango. A bandeira de Bahamas, ilustrada abaixo, foi dividida em 4 figuras identificadas por 1, 2, 3 e 4. Então, 1, que é essa parte escura, é um triângulo. 2, é um trapézio. 3, se você contar, tem 5 lados, é um pentágono. E 4 é um trapézio também. Então, a alternativa D. Na 3, ele fala assim: ao prolongar lados não paralelos de um trapézio até que se interceptam, obtemos uma figura que pode ser classificada como triângulo. 4. Qual dos quadriláteros abaixo pode ser classificado como retângulo e como losango? Então, o que é ser retângulo? 4 ângulos retos. O que é ser losango? 4 lados de medidas iguais. Então, o polígono que tem 4 ângulos retos e 4 lados de medidas iguais é o quadrado. 5. Ao prolongar os lados não paralelos de um trapézio isósceles até que se interceptem, com certeza obteremos um triângulo isósceles, tá? E a 5, ele é da Olimpíada de Matemática, tá? Da UBMEP. Então, ele fala: a figura mostra a superfície pintada de um azulejo em forma de losango. Dos 5 padrões abaixo, apenas um não pode ser montado com cópias desse azulejo. Qual é esse padrão? Qual que eu não posso usar essa primeira figura para formar? Seria a alternativa D. Ok? Pessoal, então é isso, tá? Espero que vocês façam esses exercícios. Se tiver dúvida, já faz uma anotação. Tem plantão, né? Toda terça à tarde. E estamos juntos também na quinta cedo, tá? Participem do plantão para tirar dúvida desses exercícios, ok? Beijos, até mais.